Meu nome é Robson Rodrigo Lopes Garcia e eu sou aluno do curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Uniaselv. Hoje eu vou apresentar para vocês meu estágio 2, que fala sobre a importância da avaliação física para a prática e prescrição do exercício físico. O objetivo dessa videoaula é relatar o relatório final de estágio 2 em forma de paper, que se caracteriza como uma pesquisa da área de concentração, fisiologia e biomecânica, tá? Na qual a temática escolhida foi avaliação física para a prescrição da prática de exercício físico. O local onde ocorreu esse estágio foi na Academia Total Fit, que fica localizada no São Francisco. Bom, uma breve introdução aqui do estágio, tá? O exercício físico deve ser feito mediante uma avaliação física prévia para verificar o nível de saúde e aptidão física do indivíduo. As formas obtidas e coletadas pela avaliação vão fornecer instrumentos necessários para o planejamento e prescrição do exercício. Bom, o que essa introdução quer dizer? Que, de acordo com os dados que for colhido durante a avaliação física, você vai ter parâmetros para conseguir planificar da melhor forma possível, minimizando de forma bem acentuada a margem de erro na planificação de treino do aluno, seja qualquer que seja o tipo de aluno, seja ele um idoso que está vindo para se recuperar, seja ele um atleta de alto rendimento, seja um aluno iniciante, seja um aluno intermediário ou um aluno avançado. Bom, a avaliação física, como eu havia dito já, é um instrumento que o profissional de educação física tem à disposição para ajudar no planejamento e prescrição de exercícios para os indivíduos praticarem atividade física, proporcionando resultados a longo prazo, prevenções de lesões e aplicação adequada do volume e intensidade do treino. Bom, o que a gente explica com isso? Que todo mundo precisa ter um plano individual de treino. Por quê? Porque, embora os indivíduos possam ser muito parecidos, até mesmo gêmeos, eles não são iguais, tá? Então todo mundo precisa de um plano individual de treino com seu volume e intensidade adequado. Então a gente precisa entender que existe um princípio da individualidade biológica, que nenhum ser humano é igual ao outro, tá? Bom, por meio da avaliação, como eu já havia dito, são colhidas informações das aptidões cardiorrespiratória, neuromuscular, composição corporal, flexibilidade, que serão utilizadas como parâmetro para identificar o estado de saúde e performance do indivíduo. Bom, falar um pouquinho da aptidão cardiorrespiratória. A aptidão cardiorrespiratória é definida como a capacidade máxima que os sistemas cardiovasculares respiratórios conseguem transportar oxigênio para atender a demanda dos tecidos ativos durante o exercício físico, tá? Os indivíduos que apresentam baixa capacidade cardiorrespiratória possuem maior probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares. Bom, a gente tem que treinar a parte cardiorrespiratória. Por quê? Porque tudo que a gente treina fica treinado, o que a gente não treina fica destreinado, tá? Então, o condicionamento físico ele é de suma importância para que você consiga captar o máximo de oxigênio necessário, o que a gente chama de VO2, tá? Tem o VO2, o VO2 máximo e o VO2 submáximo, tá? Mas isso é um outro assunto. Agora a gente vai falar só sobre avaliação cardiorrespiratória, tá? Bom, veja só, aqui fala que os indivíduos que apresentam baixa capacidade cardiorrespiratória possuem maior probabilidade de desenvolver doenças cardiorrespiratórias. Pois é, os indivíduos que têm um baixo condicionamento, dificilmente eles não estão acima do peso, tá? Então eles estão correlacionados ao sobrepeso com a falta com a baixa capacidade cardiorrespiratória. Veja só, eles estão ligados. Não necessariamente é só isso que faz com que você baixe o condicionamento cardiorrespiratório. O sedentarismo é a condição principal que faz com que você fique com a condição cardiorrespiratória baixa, o que pode te levar a alguns problemas cardiorrespiratórios, tá? Bom, composição corporal. A composição corporal é caracterizada por quantificar os principais componentes do organismo humano: ossos, músculos e gordura. A composição corpórea é dividida em dois grupos: massa magra, tá? Livre de gordura, e é constituída por proteínas, gorduras essenciais, água intra e extracelular e o conteúdo mineral ósseo, e massa gorda, que é a gordura corpórea. Dessa forma, a análise desta aptidão possibilita compreender as modificações resultantes de alterações metabólicas e identificar os riscos da saúde. Ou seja, toda vez que você vai fazer uma avaliação física,
o avaliador pega seus dados e ele vai lhe dar os seguintes resultados. Dividir esses dados em peso magro, que é dividido em músculos, vísceras, águas e ossos, tá? É o peso bom do corpo, e a gordura corporal, aquilo que você faz força para carregar, o excesso de gordura corporal, que na verdade sobrecarregam as articulações, como o joelho, coluna, tá? Tornozelo, a própria articulação do quadril. Então a gente tem que entender o seguinte, que existe a massa gorda e a massa magra, tá? A constituição muscular é a massa magra, que é constituída por músculos, vísceras, águas e ossos, e a massa gorda é a gordura que você carrega, que você faz, o excesso de gordura que você tem, é o que você faz força para carregar esse excesso de gordura. Bom, os componentes que caracterizam a aptidão física estão relacionados diretamente à saúde devido a alguns fatores morfológicos, funcional, motor e fisiológico. A função cardiorrespiratória, muscular e flexibilidade referem-se ao fator funcional, motor e fisiológico. Já a composição corporal é o fator morfológico, tá? A prescrição do exercício para a melhora desses componentes oferece benefícios para a saúde, qualidade de vida e ou performance. Bom, para a melhora da aptidão cardiorrespiratória são necessários exercícios aeróbicos como caminhar, correr e pedalar, tá? Exercícios dessa modalidade devem ser executados com uma intensidade determinada pela frequência cardíaca, o número de batimentos por minuto, tá? De forma regular e de maneira contínua e intervalada. Bom, por que para melhorar a aptidão cardiorrespiratória são necessários exercícios como caminhar, nadar, pedalar, correr? Porque são exercícios cíclicos, você fica repetindo esses movimentos. E como eu já falei anteriormente, tudo que você treina fica treinado, e aquilo que você não treina fica destreinado. Então é de suma importância que você tenha um trabalho cardiorrespiratório, que você trabalhe o seu condicionamento físico. Mas a gente deve lembrar o seguinte, que baseada na avaliação física funcional, nós vamos determinar a intensidade e o volume do seu treino, que também é importante, tá? Nós vamos pegar a sua frequência cardíaca máxima e dentro dessa frequência cardíaca máxima nós vamos elaborar um percentual que você pode tá trabalhando, seja ele para condicionamento físico, seja ele para acelerar o metabolismo, seja ele para uma queima de gordura, entendeu? Tudo isso, seja o que a gente chama de zona alfa, que é aquela, ou zona 1, que é o que a gente chama para a zona de queima de gordura, seja com uma intensidade um pouquinho maior, que é para a gente conseguir uma condição cardiorrespiratória melhor. Bom, já a composição corporal é considerada um componente relacionado à saúde, devido às relações existentes entre quantidade e distribuição de gordura corporal, com a estado de saúde de pessoas. Exercícios para a mudança da composição corporal, seja a redução de massa gorda, a gordura e o aumento de massa muscular, massa magra, massa muscular, são aeróbicos resistidos. Bom, veja só. Para a gente trabalhar a hipertrofia, o ganho de massa muscular, a gente precisa entender o aluno. Então, a avaliação, a gente precisa colher números, dados e precisa de alguns testes também, tá? Porque eu preciso saber qual é o ideal, é que eu consiga pegar do aluno o máximo de números e o maior quantitativo de informações possível. Se possível, eu pegue a 1RM do aluno. O que é essa 1RM? É uma repetição máxima. É o máximo de peso que aquele aluno consegue fazer uma repetição com o máximo de peso que aquele aluno consegue fazer. Ali eu sei qual é o 100% dele. Baseado ali, eu novamente, assim como os exercícios assistidos, eu vou calcular um percentual porque realmente precisa. Se ele precisa ganhar um condicionamento físico muscular ou se ele precisa ganhar, ou se ele quer hipertrofia muscular. E baseado nesse percentual é que a gente vai distribuir os treinos, a carga, como volume e intensidade do treino dele. Bom, o estágio teve uma vivência teórica onde este estudo foi constituído por meio de uma revisão bibliográfica. Utilizou-se para a coleta, análise de artigos científicos, livros e pesquisas realizadas nas bases de dados do Cielo, Google Acadêmico e PubMed, abrangendo trabalhos nacionais e internacionais publicados entre 2015 e 2020. Os descritores utilizados foram avaliação física, aptidão física, avaliação esportiva e prescrição de exercício, e ainda suas combinações. Como critério de inclusão, foi utilizada uma análise verificando se há uma relação direta do título e do assunto.
do trabalho com a matéria do presente estudo, sendo selecionado 14 estudos. Avaliação física. A avaliação física fornece informações para que os profissionais da área de saúde, principalmente de educação física, possam diagnosticar, acompanhar e verificar a evolução dos processos de treinamento. Por que ele fala principalmente os profissionais de educação física? Porque se você vai no fisioterapeuta, existe uma grande chance dele lhe mensurar, para ele saber como é que está a sua gordura corporal, e assim ele desenvolver um melhor trabalho. Se você vai fazer uma consulta nutricional, é lógico que a nutricionista ela vai lhe fazer uma avaliação física antropométrica, que é a de medidas, tá? Muitas vezes ela faz a avaliação física de percentual de gordura, mensurando através do adipômetro. Mas é o profissional de educação física que mais necessita, ou que melhor avalia todos esses dados que é colhido durante uma avaliação física. Por isso que é chamada avaliação física funcional. Do modo objetivo ou subjetivo, através da avaliação pode-se determinar o processo em que o indivíduo se encontra inicialmente e classificá-los, sendo este um procedimento fundamental para estabelecer objetivos importantes para a prescrição do exercício físico e também reajustes durante o processo de treinamento. Bom, anamnese. A anamnese consiste em um questionário investigativo sobre informações de hábitos e históricos do indivíduo, sendo um instrumento importante para alertar o profissional de educação física sobre possíveis pontos que necessitam uma atenção especial. Bom, neste questionário é indagado sobre sintomas, histórico familiar e possíveis fatores relacionados às doenças de risco, diferentemente de questionários médicos. Este deve ser direcionado para o público geral ou específico, sexo, idade, patologias e esporte. De maneira geral, a anamnese deve conter os seguintes pontos: identificação, hábitos, histórico clínico, histórico familiar, nível de atividade física do indivíduo. Bom, durante a anamnese, a gente colhe os dados necessários, ou o máximo de dados que a gente consegue colher do indivíduo, porque o indivíduo, às vezes, ele omite muita coisa. Você pergunta, hipertenso, cardíaco, diabético? Muitas vezes ele vai dizer que não. Muitas vezes você pede um exame, tá? Que seria o mais correto, mas o aluno acaba dizendo que não tem, ou mesmo ele tem uma certa pressa em começar a fazer atividade física, o que dificulta o trabalho do profissional de educação física na hora de avaliação, porque quer fazer avaliação física. Bom, aí você tem que se impor, dizer, olha, eu posso te avaliar para saber, mas para prescrever os teus exercícios físicos, eu preciso realmente que você me traga os exames para saber, para ter parâmetros necessários que você tem algum problema ou não. Através da atividade da avaliação física, veja só, nós não podemos diagnosticar, mas nós podemos desconfiar se o aluno tem uma perna menor que a outra, se o aluno tem uma curvatura na coluna, se ele tem um desnível de quadril, um desnível de ombro, ou seja, a assimetria corporal. Mas também nós não podemos afirmar absolutamente nada. Isso é o trabalho do médico, do ortopedista, ele tem que ver. Na verdade, a gente só desconfia e tenta adequar isso da melhor maneira possível no treino do aluno. Bom, a avaliação cardiorrespiratória. Para a avaliação da aptidão cardiorrespiratória, são utilizados testes de esforço feito na esteira ou bicicleta ergométrica. Sempre que for teste de esforço máximo, deverá ser acompanhado de um médico. Já o teste submáximo não é exigência. Além disso, estes testes podem ser progressivos ou contínuos. Bom, quando a gente faz esse teste submáximo, se usa muito o teste de Cooper, que é um teste onde o aluno corre 12 minutos na maior velocidade que ele consegue. Depois disso a gente pega uma tabelinha e vê a condição física dele, tá? Aí a gente tem o teste submáximo dele. Bom, avaliação neuromuscular. A força máxima e a resistência muscular estão relacionadas diretamente com a capacidade funcional do indivíduo. Desta maneira, as avaliações desses fatores devem ser feitas por meio de testes específicos de cada capacidade. Bom, como eu já havia falado, olha, o teste de um RM é o mais utilizado e normalmente é realizado em um exercício resistido previamente estabelecido, tá? Sua determinação ocorre quando o indivíduo realiza apenas uma repetição do exercício, sendo determinada aquela carga com carga máxima, segundo Guedes, tá? Bom, então, como eu já havia falado, a gente pega o indivíduo, escolhe um exercício, seleciona previamente um exercício e faz com que ele execute uma única repetição com a maior carga que ele consegue. Daí nós tiramos um RM dele. E aí, baseado nesse 1RM, a gente consegue planificar através de percentuais o que o indivíduo quer. Se ele quer condicionamento físico, neuromuscular, ou se ele quer hipertrofia muscular. Bom, avaliação da composição corporal. Eu costumo falar que essa é a parte mais interessante, porque não tem só o tato
tem o olho do avaliador também, do profissional de educação física que está fazendo a avaliação, porque ele vai entender realmente a situação daquele corpo, porque a grande parte dos alunos que vão avaliar, eles querem só perder peso ou ganhar peso, quando na realidade a gente tem que entender que a gente tem que diminuir o percentual de gordura, como já foi falado no trabalho anteriormente, diminuir aquela massa gorda e aumentar a massa muscular, porque se nós pegarmos uma pessoa de 90 quilos e trabalhar para que ela perca 10 quilos de gordura e ao mesmo tempo depois ela consiga ganhar 10 quilos de massa muscular, ela continua sendo um indivíduo de 90 quilos, mas ela vai ser uma outra pessoa, porque o volume vai ser outro, o condicionamento neuromuscular vai ser outro, o condicionamento cardiorrespiratório vai ser outro, porque, e aí agora nós estamos falando de volume, não estamos falando de peso, porque um volume de gordura é de 4 a 5 vezes maior do que o volume de massa muscular. Bom, através da avaliação da composição corporal é possível recolher valores relativos a tecido adiposo, muscular, ósseo e água. Tá? Existem diferentes métodos de avaliação da composição corporal. Tais podem ser direto, indireto e duplamente indireto. Os métodos diretos para avaliação da composição corporal são aqueles que apresentam elevada precisão, realmente. Porém, a utilização é limitada, pois ocorre por meio da extração lipídica dos cadáveres, havendo assim uma separação e pesagem dos diversos componentes estruturais do corpo. Porque a gente consegue pesar realmente o que é massa muscular, o que é líquido, o que é gordura, o que são vísceras. Tá? Então a gente consegue separar músculos, vísceras, água e ossos para a gente saber quem é quem e o quantitativo de cada um. A avaliação da flexibilidade. Bom, isso é de suma importância. Bom, vale lembrar que é um teste simples que a gente usa, mas também a gente tem que lembrar o seguinte: flexibilidade, aliás, o encurtamento, ele é fator preponderante digamos assim, de lesão. Pronto, digamos de lesão. Por quê? Não é que você com uma boa flexibilidade você não possa ter lesão, porque senão os jogadores de futebol não se lesionavam, porque eles têm de flexibilidade de alongamento, são maiores que a maioria dos grandes atletas. Os ginastas também. Só que o que acontece? A gente não pode confundir as coisas. Uma pessoa que tem encurtamento, ela fica mais propícia, mais propensa a ter um problema muscular, seja ele causado por um encurtamento ou por algum movimento que ela precisa fazer de força explosiva e acaba se lesionando. Mas é interessante a gente fazer esse teste para explicar isso para o aluno. O aluno tem que entender que o alongamento tem que fazer parte da série dele, de 3 a 4, de 3 ou 4 séries de alongamento de 10 a 60 segundos. É ideal para que ele consiga melhorar a sua flexibilidade. A flexibilidade apresenta um importante fator na capacidade funcional do indivíduo para realizar tarefas diárias e dores na região lombar e cervical. Para a avaliação do grau de flexibilidade do indivíduo, o teste de sentar e alcançar é muito utilizado, banco de Wells. É muito utilizado para apresentar baixo custo e fácil aplicação. A melhora da flexibilidade requer exercícios que utilizem alongamento estático e facilitação neuromuscular proprioceptiva. A duração do alongamento pode variar entre 10 e 60 segundos, como eu vim falando, repetindo de 2 a 3 vezes de cada exercício com a frequência de 2 a 3 dias por semana. Bom, quando eu falo aqui de 2 a 3 dias por semana, é que seria o mínimo, tá? Mas se você vai 5 vezes por semana na academia, o ideal, ou para qualquer atividade física, o ideal é que você alongue todos os dias que você for praticar atividade física. Considerações finais. Concluo que a minha vivência do estágio 2 no período de contingência teve contribuição para adquirir mais conhecimento sobre a avaliação física, na qual deve ser planejada de forma individualizada para obter informações relacionadas à saúde e aptidões físicas do aluno, ciente do cliente ou paciente. Por meio das informações apresentadas, os profissionais de educação física terão importantes parâmetros para a prescrição do exercício físico, garantindo maior segurança, menores riscos de lesões, proporcionando resultados mais eficientes ao indivíduo. Bom, com tudo isso, que foi possível concluir desse estágio, que é de suma importância. Primeiro, que todo e qualquer indivíduo passe por uma avaliação física. Segundo, essa avaliação física ela deve ter parâmetros para ser seguido. Segundo, o profissional de educação física. Terceiro, o profissional de educação física deve colher o máximo de informações possível. Quarto, com todas essas informações, ele vai minimizar a chance de errar no protocolo de treino, no protocolo que ele vai montar de treino para o aluno. Quinto, a gente tem que entender que todos os seres humanos são diferentes um do outro. Por isso, existe o princípio da individualidade biológica. Então, a gente tem que planificar um treino
de forma individualizada, respeitando o volume e intensidade, flexibilidade, condicionamento físico, tá, de cada indivíduo. Tem que saber o histórico dele, para saber se ele realmente já pratica atividade física, há quanto tempo, que tipo de atividade física ele pratica, se ele não pratica, há quanto tempo ele está parado. Tá? Bom, não houve por parte do pesquisador dificuldades para achar estudos sobre a temática pesquisada. Foi de suma importância toda a pesquisa e o planejamento do paper e das demais atividades para terminar o estágio, assim contribuindo para a minha formação acadêmica. Vale ressaltar também que eu fui muito bem recebido na Academia Total Fit, o profissional da academia, profissional exemplar, que me ajudou muito e que merece toda a consideração que ele teve por mim, mediante tudo que eu consegui absorver de conhecimento durante o tempo que eu estive com ele na sala de avaliação.